Gostaria de chamar o moderador, que é sócio fundador da Mais Diversidade e pesquisador da USP, o Ricardo Salles. Ricardo, por favor. Muito obrigada pela presença. Queria chamar o consultor em diversidade para empresas e políticas públicas, Guilherme Barra. Obrigada, Guilherme, pela sua presença. Queria chamar também a juíza federal do trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, Milene Ramos. Olá, Milene, obrigada pela presença. E também a professora do Departamento de Matemática da Faculdade de Engenharia da Unesp de Guaratinguetá, Daniela Cardoso Mourão. Obrigada, Daniela, pela presença. Um prazer tê-los todos aqui. Bom painel. Bom dia, todas e todos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Amcham, pelo convite. É um privilégio poder mediar uma mesa tão representativa quanto essa aqui e trazendo um tema que é tão fundamental quanto a questão da interseccionalidade. Vejam vocês, é quase um trava-língua, é uma palavra difícil de falar, mas que expressa um conceito fundamental. Lá na universidade, a gente diria que interseccionalidade é o ponto onde os marcadores sociais da diferença se tocam. Na prática, isso quer dizer que pensar interseccionalidade é refletir sobre onde as diferenças se cruzam. Significa pensar, por exemplo, que é muito importante, fundamental, urgente, falar sobre as questões de gênero, mas a gente nunca fala só como mulher, uma categoria universal. A gente fala sobre mulher trans, mulher negra, mulher com deficiência, entre outras identidades. A gente tem percebido na Mais Diversidade, na consultoria, a insuficiência de políticas de diversidade que não dão conta de olhar para essa diferença interseccional, né? Ou seja, a gente consegue avançar de fato quando percebe que somos muito mais do que apenas essas caixinhas nas quais a gente se encaixa muitas vezes. O objetivo do painel aqui é a gente discutir esses e outros assuntos com pessoas aqui muito representativas dos grupos sobre os quais vão falar. Na sequência, de forma urgente, rápida, eu já quero aterrissar para as perguntas, entendendo que é no debate com vocês que a gente vai ter aí o melhor ponto. Nessa rodada de apresentação, então, cada um dos nossos convidados tem um tempo para compartilhar um pouco de suas trajetórias pessoais e profissionais, e eu queria começar com você, Daniela Mourão, professora de matemática da Unesp, do campus Guaratinguetá. Obrigado por ter vindo, Daniela. Eu que agradeço o convite. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui, agradeço a presença de todos. Ok, bom dia. Agora sim? Okay. Não? Pronto? Agora sim. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui. Agradeço a presença de vocês, que vieram aqui nos ouvir, compartilhar um pouquinho da experiência de vocês também. Queria começar propondo aqui uma reflexão. Eu trabalho numa universidade em Guaratinguetá, na verdade, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, dos quais a gente tem os cursos de Engenharia, Física, Matemática, da Unesp. A Unesp, para os que não conhecem, é uma universidade estadual, que ela é multicamp, quer dizer que a ideia justamente é você colocar campos em vários pontos de São Paulo, desde São Vicente até Ilha Solteira, são 34 campos espalhados por todo São Paulo. E eu trabalho numa universidade que tem por volta de 2.000 alunos, 2.500, uma professora, funcionário, também tem um colégio técnico, e estou lá há cerca de 20 anos, né? Desde 99 praticamente. E nesse todo esse período, eu nunca vi aluno, funcionário, servidor, visitante trans lá dentro. Nunca vi nenhum trans, né? À exceção de mim mesma. E aí a pergunta que fica é, onde eles estão? Onde estão as pessoas trans? Por que não estão lá com a gente? Porque quando a gente vai numa loja, um shopping, qualquer lugar
qualquer serviço que exige visibilidade do funcionário, você não encontra pessoas trans, né? Será que eles não querem estar com a gente? Será que eles não querem estar lá? Ou será que existe algo estrutural, existe algo institucional, existe algo social que impede eles de estarem lá, impedem eles de se sentirem bem-vindos, impedem eles de poderem conviver conosco de uma forma harmoniosa, né? Eu lembro que, lembrando disso, eu estava lembrando agora quando fiz parte da pastoral universitária, uma vez a gente estava discutindo essa questão tal de LGBTs, homossexualidade, daí chegou no ponto das travestis e transexuais, e foi assim. E aí, nos debates, o padre Benedetti, que é o assessor, disse: olha, vocês enxergam, vocês estão enxergando as travestis, duas linhas paralelas que se cruzam, macho e fêmea, e a travesti vem na diagonal, né? Ela cruza isso. E se você não mudar a nossa compreensão a respeito de gênero, de sexualidade, a gente nunca vai poder trazer elas aqui, nunca vai poder incluir elas aqui. Me pediram aí para contar um pouquinho da minha história dentro da universidade, e aí eu vou ter que contar ela. Uma observação importante também é que as pessoas trans que de fato se estabelecem no mercado de trabalho, aí eu conheço várias pesquisadoras, né, a Fernanda, o Gabriel, a Vivian, que está nos Estados Unidos hoje, né, são pessoas que têm uma coisa muito comum, são pessoas que fizeram a transição depois de se formarem, depois de estabelecerem carreira, né? Então, são pessoas que não fizeram a transição antes de ingressarem na universidade. Então, as pessoas trans que estão na universidade como professoras ou no mercado de trabalho, são pessoas que fizeram a transição depois. Por outro lado, a gente sabe que a identidade de gênero, ou seja, o reconhecimento do gênero da pessoa humana, ocorre na primeira infância, né? Não sei quando vocês lembram que se descobriram homem ou mulher, né? A gente não sabe, porque isso se dá justamente na primeira infância. De forma que a pessoa carrega um sentimento de disforia, um sentimento de inadequação, um ódio por si próprio, né? Ao longo de vários anos, e nos nossos casos, ao longo de décadas. Ao longo de décadas, a gente tem essa relação intempestuosa conosco mesmo, esse ódio por nós mesmos. Até que chega um ponto, né, isso aconteceu com a Nicole na década de 70, aconteceu com a Vivian, aconteceu com a Fernanda, chega um ponto que não dá mais. Chega um ponto que essa autoagressão, que é você viver um gênero do qual você não pertence, começa a te comer por dentro, começa a te arrebentar, começa a explodir, né? E muitas vezes as transições são precedidas de fenômenos depressivos, que foi o meu caso. Chegou um ponto, eu fiquei 2 anos de licença, tal, chegou um ponto, literalmente, e aí eu conto um pouco da minha história, que eu me julgava, ao longo de décadas, me julgava uma aberração, um monstro, isso é um fetiche, algo que tem que tirar de mim, é uma doença, toda aquela cultura que nos é imposta desde criança a respeito de ser trans, né? E aí chegou um ponto que ou eu fazia a transição, ou literalmente não dava mais para viver, não tinha mais como viver se eu não fizesse a transição. Só que eu sabia também, ao mesmo tempo, das consequências, né? Das consequências que isso poderia acarretar. A primeira coisa, a expulsão do núcleo familiar, que a gente sabe que 90% é expulsa, né? E também com relação ao trabalho, né? Pela vivência escolar que a gente tem, pelos salários que a gente tem, a minha perspectiva é que eu ia ser humilhado, a pessoa ia ser charcada, ia ser arrebentada lá dentro, ia ser excluída, né? Iam pressionar para sair, de forma que eu já estava começando a ver concurso, ver outras possibilidades de até abrir algum negócio próprio, né? Então, toda a transição é algo traumático que precede um medo muito grande de como as pessoas vão reagir, o que eu vou fazer da minha vida a partir de então. Mas também não era uma escolha, é uma condição. E o que me ajudou muito a me entender, porque eu não sabia exatamente o significado do ser transgênero, o perfil de identidade sexual, o tripé, sexualidade, orientação sexual, gênero. Por quê? Porque isso não nos é ensinado na escola. Então, você alimenta esse sentimento de você ser uma pessoa errada, de ser uma pessoa aberrante, ser algo que tem que se manter escondido, ser algo vergonhoso, algo humilhante. E isso vai te minando, isso vai te arrebentando psicologicamente. Quando eu conseguir quebrar isso, vai ser, vou fazer a transição e acabou. Bom, e aí vem o processo de transição. Como é que vai ser feito isso, né? Obviamente foi feito, no meu caso, tem casos que são feitos de forma intempestiva, de forma direta, e no meu caso foi feito aos poucos, né? Eu fui mudando aos poucos, fui
pegando coisas mais femininas, colocando brinco, então isso eu ainda estava afastada, né? E ao mesmo tempo também usei uma estratégia que foi postar algumas coisas no Facebook para esclarecer as pessoas, né? Algumas coisas informativas a respeito de transgênero, de forma que as pessoas pudessem ser informadas. E também para mim, vou ser sincero, tá cá entre nós, só entre a gente, tá? Não conto para ninguém. Eu queria medir também qual era a reação das pessoas, o que as pessoas pensavam disso, né? Como é que as pessoas iam reagir com isso, né? Então, eu queria ter essa medição. E para minha surpresa, assim, foi tranquilo, né? Ninguém comentou nada, o pessoal passava batido e tal. Só que um problema, a minha chefe percebeu. Aí foi um problema sério, né? Aí a minha chefe percebeu, depois eu volto à minha chefe, que antes eu tenho que contar uma outra coisa mais interessante também, que foi marcante nesse processo de transição, que foi que eu procurei um amigo, né, um professor que foi meu orientador, a gente tem vários trabalhos juntos há 20 anos, né? A gente tem uma relação bastante próxima, né? A gente tem uma relação de amizade muito forte. Aí eu falei, bom, vou ter que começar a contar com alguém, vou começar com ele, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? A minha expectativa era que ele ia romper. Fala agora, Daniela, agora não dá, né? Agora você segue seu rumo e não foi, né? Aí eu levei ele para tomar um café à noite e tal, precisava conversar, precisava de um amigo. Eu falei, também, eu preciso de um amigo agora. Vamos tomar um café, eu preciso de um amigo, não preciso de um professor, nem um colega de trabalho. E a reação dele, pasmem, né, para mim foi uma surpresa enorme, não foi de me julgar, não foi de condenar, nada disso. A reação dele foi de entender, mas o que é isso, como é que funciona, o que você passou, como é que a gente vai fazer com isso agora, tal, né? Isso me deu uma confiança tão grande, entendeu? Para mim foi um alívio tão grande, né? Mesmo assim eu falei para ela, não conta para ninguém, tá? Já estava todo mundo percebendo, mas eu falei para ele, não conta para ninguém ainda, tá? Bom, voltando à minha chefe, né? Minha chefe foi lá, perguntou, então, ela perguntou alguma coisa técnica lá, de carga horária, de aula, uma bobagem lá qualquer tal. Deixa eu perguntar outra coisa para você, eu estou percebendo que você está um pouco diferente, está postando umas coisas meio estranhas no Facebook e tal. Você tem alguma questão de gênero? Não foi exatamente essa palavra que eu usou, porque ela também não tinha conhecimento nenhum, mas foi diretamente. Na hora eu fiz assim, e agora, o que eu respondo? Eu falei, bom, eu devo fazer uma transição de gênero, tá? E eu não sei como fazer, estou meio perdido, não sei como as pessoas vão reagir, etc. Tal. Aí ela pegou e falou, não, deixa eu resolver. Sabe o que ela fez? Ela foi de professor, não fez reunião nenhuma, entendeu? Não chamou todo mundo aqui, vamos fazer um anúncio, tal, agora Daniela, nada disso. Ela foi de professor em professor, conscientizando, foi de professor em professor falando, olha, agora é Daniela, funciona assim, 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 é do gênero feminino agora, tal. Foi de professor. Depois, nesse inteirinho também, eu tive a minha esposa resolveu romper, a família rompeu, tal, tive uma crise emocional muito forte, acabei indo para o hospital, não sei o quê, e ela esteve lá comigo. Dois amigos meus foram lá em casa, ficaram comigo e tal. Depois eu consegui reatar com a minha esposa, com a família ainda não, infelizmente, mas com a esposa eu consegui reatar, de forma que esse apoio foi muito importante. O apoio que eu tive foi importantíssimo. E ela foi comigo na direção também para ver o nome. Então tem que acertar esse nome. Como é que ela vai entrar em sala de aula, vai começar daqui a pouco com esse nome antigo? Não vou mais nada, isso é um problema sério com os alunos. Tal. Foi lá com a direção foi lá na reitoria, que é aqui em São Paulo, lá na reitoria aqui em São Paulo, que não é Anhangabaú, né? Eu fui lá na reitoria também, e a postura deles foi a seguinte, sabe? Não foi assim, ó, o sistema não permite, o nosso código é fechado, tal, nada disso. Temos que resolver isso, né? Nós podemos ser escravos do sistema, né? E, de fato, eles fizeram mudança de nome, isso desencadeou uma série de outras atitudes da Unesp, né? Entre elas a implementação do nome social, que tem algumas peculiaridades importantíssimas, que vai de tratamento oral, depois posso relacionar mais isso, se vocês tiverem interesse, é importante o nome social e quais são as peculiaridades que nós inserimos na nossa universidade, que não tem em outras universidades, que deu um sinal muito importante para que depois houvesse outras transições dentro da universidade. Nós tivemos uma explosão de transição na universidade, depois do nome social e da forma como nós escrevemos nosso nome social. Nós ativamos o grupo de prevenção à violência, né? Envolve não só LGBTs, envolve a questão dos negros na universidade, a questão das mulheres, né? Dos deficientes, dos idosos. Nós tivemos um problema em relação à questão da terceira idade,
Nós hoje temos, em parceria com o Santander, o projeto Educando para a Diversidade, nós fizemos um site, o Centro de Atendimento à Vítima de Violência, uma série de projetos editais que vai sair. Nós temos o Observatório de Educação e Direitos Humanos, que congrega tudo que sai de direitos humanos na universidade. Nós temos também uma ouvidoria que funciona. Já houveram alguns casos relativos à transfobia, que eu tive que intervir, que acabei intervindo, né? Mas mais importante, eu creio, não é você não ter nenhum caso de transfobia. O importante é como você responde aos casos de transfobia. Não é você não ter racismo, você tem racismo, é como você responde aos casos de racismo. Isso é mais importante. E, por fim, eu queria terminar dizendo que duas coisas importantes que eu acho interessante. Quando eu fiz a transição, a ideia que as pessoas tinham, inclusive chamaram para conversar sobre isso, é que eu estaria afetada, estaria de shortinho, estaria abraçando, beijando, todo aquele estereótipo que existe da pessoa trans, né? Existe esse estereótipo das pessoas trans. Aí, como eu estava só em joelho, dando aula, conversando, tal, mas é isso? É isso, né? Havia um receio muito grande com relação aos alunos. Quando eu cheguei, como qualquer outra professora que chega em sala de aula, isso parece que quebrou eles de uma forma que eu nunca tinha percebido. E hoje eu dou palestra, eu tenho colunas na Rádio Unesp, eu escrevo artigos para a assessoria de comunicação relativa à questão trans, mas, para mim, a minha contribuição mais importante na universidade é eu estar lá, eu ser professora lá, né? Eu tenho certeza que meus alunos, quando forem para o mercado de trabalho, se depararem com o usuário trans, e daí? Vai ser como qualquer outra pessoa, e tem que ser assim, né? Aliás, tem que ser como qualquer outro trabalhador. Quando eles tiverem, talvez, subordinados no cargo de chefia de uma pessoa trans, né? Ou vier a pessoa trans para chefiá-los, para eles está tudo bem. Eu tive uma professora trans. Eu não gostava dela porque ela queria ensinar a gente, né? Queria que a gente aprendesse alguma coisa. Mas eu tive uma professora trans, está tudo bem. Eu acho que a melhor forma de se resolver o preconceito é pela convivência, né? Tinha um professor que dizia, de cálculo, que dizia o seguinte: racismo se resolve misturando as pessoas e sacudindo, fazer as pessoas conviverem, interagirem, etc. Né? Então, bom, obrigado pelo convite, já passei do meu tempo, desculpe. Okay? Devolvo a palavra. A inclusão de pessoas trans é um tema fundamental, um tema urgente. Vocês todos aqui conhecem bem as estatísticas de violência que envolvem esse grupo tão vulnerável na sociedade. Durante muito tempo, nós utilizamos como uma justificativa para a ausência de inclusão de pessoas trans no mundo do trabalho, no mercado formal, a suposta falta de escolaridade das pessoas trans, né? Que é um raciocínio que está sendo tensionado hoje. Porque se, por um lado, é verdade que pessoas trans não são a maioria na universidade, por outro lado, é verdade que a gente tem muitas pessoas trans com diferentes graus de formação. Então, a principal reflexão hoje ela tem que ser feita sobre os nossos ambientes de trabalho. Se, afinal de contas, somos ou não somos inclusivos. A gente já teve na consultoria várias experiências de inclusão de profissionais trans, e o que eu costumo dizer é o seguinte: é claro que é um processo que algumas vezes levanta algumas polêmicas, mas passado um tempo, e esse tempo é curto, as previsões para o PIB brasileiro não desabam, o dólar não chega a R$15, a vida segue na empresa. Todo mundo se habitua, se educa e aprende a conviver com uma pessoa que pode parecer tão diferente num primeiro momento, mas a convivência mostra para nós que temos muitos pontos em comum também, né? Eu vou passar agora de doutora para doutora. É um painel aqui num altíssimo grau, não é, doutora Milene Ramos, juíza federal do trabalho. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todas e todos. Eu quero agradecer a AmCham pelo convite, cumprimento a todos, Ricardo, Guilherme, Dani. Bem, eu poderia dizer muitas coisas, mas nós temos 10 minutos, então eu vou procurar aqui sintetizar a minha fala em alguns pontos que eu acho que são muito importantes para a nossa reflexão quando se fala em diversidade, quando se fala em inclusão. Eu tenho devotado muito tempo estudo, em geral, a questão da diversidade em todos os ângulos, mas tenho devotado muito tempo com relação à diversidade racial. Por quê? Porque ela é o tipo de exclusão que atinge o maior número de brasileiros.
54% da população brasileira é negra e nós não temos essa representatividade em nenhum espaço que você frequenta, como, por exemplo, aqui hoje. Eu estava aqui, estava olhando para essa plateia. Nós não temos 54% de negros nesse evento. E isso é o que nós temos aqui no Brasil, quando você vai nos restaurantes, nos shoppings, e também, infelizmente, nas empresas. A não ser quando você olha para o quadro de terceirizados, ou faxina, ou área de fiscalização e segurança, ali você encontra os negros. Nos restaurantes, eles não estão sequer nos servindo como garçons ou chefes, mas eles estão na cozinha lavando os pratos. Então, é por isso que eu tenho devotado muito tempo a estudar a questão da diversidade racial, desde a época que eu estudei nos Estados Unidos, e isso me trouxe mais dados e possibilidades de realmente me desenvolver com relação a esse tema. Eu quero traçar um rápido paralelo entre a questão racial nos Estados Unidos e aqui no Brasil, porque eu imagino que, estando dentro da Câmara Americana de Comércio, eu acho que muitos de vocês aqui têm relações comerciais, empresariais com os Estados Unidos, por isso que eu resolvi falar um pouco sobre a Equal Employment and Opportunity Commission, que é uma comissão federal, é uma agência federal americana que trata da diversidade, da inclusão. Ela foi criada em 1964 pelo Ato dos Direitos Civis, dentro do título 7 desse ato, e essa agência ela foi criada especialmente para verificar e para fiscalizar o cumprimento dos dispositivos do título 7, ou seja, diversidade e inclusão em várias áreas de emprego, em várias etapas da relação de trabalho, desde a contratação até o desenvolvimento dentro daquela empresa. Então, é um título muito importante, é um dispositivo legal muito importante que existe nos Estados Unidos, e ele é muito abrangente, porque ele não fala apenas de diversidade racial, mas proibição de discriminação de todos os tipos, de gênero, de origem, de religião, etnia, todos os tipos. Nos Estados Unidos, contrariamente daqui, a população negra realmente é minoria. Eles são apenas 14% de todos os americanos, enquanto nós aqui somos cerca de 54%. Ainda assim, eles têm essa legislação forte e tão antiga, já pensando na questão da discriminação. Eu trouxe alguns dados aqui sobre o que é a discriminação, que demonstra a discriminação racial no emprego nos Estados Unidos. Algo em torno de 35% das queixas, porque como é que a EEOC funciona? Essa comissão, ela não apenas ela recebe, ela cuida da implementação do título 7, fazendo com que as empresas, o governo federal também cumpra essas determinações, mas ela também recebe queixas de pessoas que se sentem discriminadas no emprego. Então, nos Estados Unidos, para você poder ajuizar uma ação alegando que foi discriminado no emprego, você primeiro tem que ir para a EEOC. Se você não passar pela EEOC, você não pode ajuizar essa ação. Então, o que acontece? A EEOC recebe a queixa, ela vai investigar, ela vai reunir as evidências, né, as provas, e ela vai emitir uma decisão. Houve ou não houve discriminação? Então, se houve, ela vai propor para que essa empresa entre em um acordo com o empregado, a empregada que foi vítima. A empresa, claro, não é obrigada a entrar com esse acordo, não é obrigada a aceitar o acordo, nem o empregado, e, nesse caso, ele, então, está intitulado a ir para a justiça e ajuizar uma ação, perante um juiz, já que a EEOC ela é formada por 5 membros indicados pelo governo. Sendo que hoje essa EEOC está um pouco defasada, porque tem 2 membros que não foram nomeados. Então, o presidente se nega, acho que, a nomear esses membros aí para compor a EEOC na sua forma que deveria estar completa. Então,
35% de todas as reclamações que a IOC vem recebendo nos últimos anos, elas se referem à discriminação racial. Existe algo em torno de 30% a menos de diferença salarial entre brancos e negros nos Estados Unidos. Empresários americanos, eles tendem a rejeitar CVs, currículos vitae, de candidatas e candidatos que tenham nomes que soem afro-americanos. Então, pelo nome, a discriminação já vem, daí é interessante a questão do Unibank estar utilizando o recrutamento às cegas. Outro dado que eu achei interessante, candidatos com nomes típicos de pessoas brancas recebem uma chamada a cada 10 currículos que eles entregam. Mas quando esse nome é afro-americano, é uma ligação, é um retorno a cada 15 currículos. Os brancos recebem absolutamente os salários mais altos que qualquer outra minoria étnica nos Estados Unidos. A discriminação racial, ela é culpada, ao menos, por 33% da diferença em salários. Entre 79 e 2012, os salários das mulheres brancas tiveram uma melhoria de 31%, enquanto das mulheres negras subiram apenas 20%. Aqui no Brasil, nada disso é diferente. A população negra, dentro do mercado de trabalho, sofre com o desemprego. Então, os negros, eles são os primeiros a serem demitidos e são os últimos a se recolocarem no mercado. Os salários, em média, são muito mais baixos para a população negra, e quando se fala ainda em mulher negra, ela recebe o menor salário possível do mercado, menor ainda que o do homem negro. Um outro dado que eu achei que seria interessante trazer para vocês é de que, voltando aos Estados Unidos, apesar de que existe toda essa proteção, o número de queixas para a IOC não para de crescer. A maior indenização até hoje paga para um caso de discriminação racial não foi sequer nos Estados Unidos, mas sim no Reino Unido. Então, as indenizações, em geral, elas são muito mais baixas do que em casos de outros tipos de discriminação, de gênero ou por origem. O que isso mostra para nós? A urgência de que esse problema seja realmente endereçado. Por isso, mais uma vez, eu quero parabenizar a AmCham por esse evento. Quando você fala em 54% da população que não tem os mesmos direitos que o restante 46%, essa situação é muito grave, ainda mais num país de dimensões continentais como os nossos. Nós estamos em São Paulo, mas, enquanto isso, nós temos no norte do país um grande número de pessoas escravizadas ou trabalhando em condições análogas à de escravidão, que são, na sua maioria, negras. O trabalho doméstico, ainda precarizado aqui no país, é normalmente ocupado pela população negra. Eu posso dizer para vocês uma coisa, minha experiência na Justiça do Trabalho. Diariamente eu tenho processos entre empregadores domésticos e empregadas domésticas. É muito interessante ver a raiva e o ódio que o empregador doméstico olha para aquela empregada quando eles estão ali sentados frente a frente, como se fosse uma afronta pessoal ser levado a juízo. E, normalmente, esses processos, ainda que sejam um acordo de R$1.000, muitos desses empregadores preferem continuar em frente porque dizem, olha, eu dei comida para ela, eu ajudei, ela não tinha onde morar, então como é que pode me processar agora? Isso é um absurdo. Nós temos que refletir muito, estamos num momento muito difícil aqui, politicamente difícil, um momento socialmente difícil, de muitos embates, e uma reunião de tantas pessoas, de tantas categorias, empresas, que tem essa representação toda. Eu acho que está na mão de cada um de vocês, está na mão de cada um de nós promover a diferença, continuar permitindo que 54% da população fique na cozinha ou trazer todo mundo para dançar com a gente no salão de baile. Mas pode ter certeza que ter todo mundo junto é muito mais divertido, é muito mais produtivo e, com certeza, é o certo a fazer, é o justo a se fazer. Então, vamos fazer o certo. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Milene, inclusive por ilustrar com tantos números aquilo que a gente havia conversado aqui no início, né? A gente repete há algum tempo, exaustivamente, uma estatística que nos dá conta de que mulheres no Brasil recebem 23% a menos que os homens. São dados do IBGE. Por outro lado, poucas vezes a gente se pergunta de que mulheres falamos, certo? Porque quando falamos de mulheres negras, a diferença é de 40% quando se compara pessoas com a mesma função e a mesma formação. É quase a metade do salário de um homem branco. A gente dá continuidade ao nosso debate. Eu estou logo aqui do seu lado, Guilherme. Agora para falar com o Guilherme Bara, que é consultor em diversidade para empresas e também em políticas públicas. Obrigado por ter vindo, Guilherme. Obrigado, Ricardo. Bom, bom dia. Quero agradecer e parabenizar a Anshan por promover esse evento. Os eventos aqui da Anshan de diversidade sempre são muito bons. A turma aí da curadoria boa, né? Sempre organizando. Contar um pouco da minha trajetória e também contar um pouco da minha experiência, na verdade, dos dois lados aí do balcão. Como uma pessoa com deficiência e como alguém que já foi gerente de RH, responsável por esse tema, e que hoje está dentro de várias empresas dando consultoria sobre diversidade como um todo, mas vou hoje focar aqui na questão da pessoa com deficiência. Eu tenho muito para falar e como eu não consigo, né, você tem uma vantagem de não enxergar, não ver o tempo que falta, né? Então eu vou falar tudo, né, que eu tenho para falar, né, Ricardo? Tô brincando, que eu sei que senão o Ricardo joga a garrafa d'água aqui em mim. Bom, eu tenho 41 anos, sou casado, tenho uma filha de 7 anos, me formei em administração de empresas, fiz MBA em gestão de projetos, estudei num colégio tradicional, conhecido aqui de São Paulo, que se chama Dante Alighieri. E no começo da minha carreira, eu fui para o setor público. Eu sempre gostei das questões públicas, sempre gostei de política, aliás, tinha o desejo de trabalhar no governo e fui trabalhar no governo. Trabalhei na Secretaria da Cultura durante muito tempo, coordenando projetos de arte e educação, junto às escolas de samba. Também fiz alguns projetos de inclusão de pessoas com deficiência. Um pouco mais para frente, eu fui chefe de gabinete da Mara Gabrilli, quando a Secretaria da Pessoa com Deficiência foi criada aqui em São Paulo. Ela foi a primeira secretária, eu fui o primeiro chefe de gabinete. Também atuei na Fiesp como diretor do Comitê de Responsabilidade Social. Então, eu tive e também atuei como consultor em relações institucionais e depois também em diversidade. E aos poucos, eu, mesmo com a lei de cota já existindo, né, já há um bom tempo, eu sempre tive a percepção, que já foi falado aqui, né, que vários grupos da diversidade têm, que a grande empresa não era um lugar para mim. Eu nem cogitava trabalhar numa grande empresa, porque as pessoas que eu conhecia que tinham deficiência não trabalhavam em grandes empresas, principalmente aquelas que eram melhor qualificadas, né? Mas na minha vida de consultor, eu passei a dar consultoria para grandes empresas, fui me aproximando de algumas, até que eu falei, vou tentar, né? Como consultor, eu já tinha um caminho trilhado na época, tinha um rendimento bem bom para os padrões brasileiros, e eu falei, eu vou ter que dar alguns passos atrás para uma empresa topar. E foi muito bacana, na época eu procurei 2 empresas que eram minhas clientes, e a BASF me contratou. E foi muito bacana, porque a BASF me contratou já para uma função de coordenação, que é raro, a inclusão da pessoa com deficiência em cargos de coordenação, e ainda para ser coordenador de marketing, quer dizer, não era para cuidar de pessoa com deficiência, ou de inclusão, nem de diversidade como um todo, naquele momento, era para cuidar de marketing da principal marca de tintas do Brasil, que é a Suvinil. Então, uma do meu job description era definir qual era o leque de cores para as classes emergentes, né? Não precisa nem dizer que as vendas caíram 20%. Não, brincadeira, não caiu 20%. Então, eu fui coordenador de marketing da Suvinil, depois fui coordenador de licitações, era uma área nova, não existia, daí a minha experiência no setor público, né, fez com que eles colocassem para mim essa responsabilidade de criar a área de licitações da Suvinil. E aí, em 2008, eu fui responsável pela maior venda individual da história da Suvinil, em termos de litros, de EBIT, de margem de lucro, foi muito bacana. E depois
Fui para a área de sustentabilidade, a BASF abriu uma vaga regional de diversidade e inclusão que me interessou bastante. E interessou porque tinha uma visão bem ampla desse tema da diversidade, trabalhando os diversos aspectos, os aspectos demográficos, a diversidade de competências, pensamentos, sobretudo o ambiente inclusivo. A minha experiência, tanto dentro de uma grande empresa como a BASF, como consultor para diversas empresas, é que as empresas que conseguiram avançar no processo da valorização da diversidade, e mais especificamente no projeto da inclusão da pessoa com deficiência, foram empresas que tinham alguns temas melhor resolvidos. O primeiro deles era como gerenciar o conflito entre os valores corporativos e os valores individuais dos colaboradores. As empresas que avançaram e que avançam nesse tema são aquelas que têm claro que dentro e em nome da empresa o que tem que prevalecer é o valor corporativo. Que cada um pode ter a sua opinião ou a sua dificuldade em relação ao tema, né? No caso aqui é o tema da pessoa com deficiência, mas se a empresa tem como valor a inclusão, todo mundo passa a ter o foco na solução em relação à inclusão e passa a deixar suas questões internas, não, né, suas crenças internas, não, mas deficiência me lembra incapacidade, a pessoa não pode isso, não pode aquilo. Na hora que a empresa percebe que não é um desafio do RH, é um desafio de cada um, gestores e demais colaboradores, de incluir, o foco passa a ser na inclusão e a coisa anda, né? E as empresas que, sob esse olhar, percebem que o ótimo é inimigo do bom. Porque às vezes eu vou em empresa que fala assim, Ricardo, olha, eu não contrato uma pessoa com deficiência porque a gente não tem uma acessibilidade tão boa, a calçada não é muito acessível aqui no nosso entorno, os restaurantes são um terror, não tem nada. Então, o que a gente conclui? Que essa pessoa acha que para a pessoa com deficiência é melhor ficar em casa lá assistindo o horário político o dia inteiro do que estar trabalhando, ter renda, ser protagonista da vida dela, ser respeitada como alguém, né, na sociedade. A pessoa com deficiência, gente, ela não adquire a deficiência na hora que entra na empresa. A gente já está acostumado com essas dificuldades, né? Não se importem assim, de errar no trato com a gente. Vocês vão errar, é natural, a gente está acostumado com as pessoas errarem. A gente mesmo, aos poucos, vai descobrindo maneiras melhores, dicas melhores para dar. Não só na empresa, dentro da minha casa mesmo, isso acontece toda hora, né? Então, não precisem ficar cheios de dedos. É super normal errar, faz parte, o ótimo inimigo do bom, e vai ser a presença da pessoa com deficiência, como é a presença da pessoa trans, como foi falado pela Daniela, que vai catalisar o processo, né? Em relação à pessoa trans, né, sempre vamos contratar uma pessoa trans. Depois de uma semana que contratou, ponto, acabou o assunto na empresa. Primeiro, ela, ele, tal, acabou. A pessoa com deficiência, a presença dela faz com que a gente repare em coisas que a gente nunca reparava, naquela questão de acessibilidade que não tinha, que a gente achava que aquele degrauzinho não fazia diferença para ninguém, naquela sinalização para quem tem baixa visão que a gente nunca parou para pensar. Bom, então ter clara essa relação, né, e perceber que dentro e em nome da empresa o que tem que prevalecer é o valor corporativo é muito importante, e para isso, né, e para conseguir aterrissar melhor essa ideia, é super importante falar da diferença de preconceito e discriminação. As empresas que percebem isso também avançam muito mais. O preconceito é inerente ao ser humano. Todos nós aqui, estamos aqui nessa sala, falando de diversidade, isso não nos livra dos nossos preconceitos, dos conceitos sobre coisas que a gente não conhece, dos nossos vieses inconscientes. Quando a gente fala que a gente quer acabar com o preconceito, a gente está praticamente falando que a gente quer acabar com o ser humano, e eu acho que não é essa a ideia, né? O preconceito, ok, ele é influenciado por várias questões, sejam religiosas, sejam culturais, familiares, enfim. Claro que a gente deve buscar cada vez mais o conhecimento para diminuí-los, mas a gente nunca vai saber tudo sobre tudo. Por isso que é importante a cultura de respeito, e é super difícil essa cultura, implementar uma cultura de respeito, porque é fácil a gente respeitar aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente concorda. O desafio é respeitar aquilo que a gente não conhece e aquilo que a gente não concorda. Para mim essa coisa de homem beijar homem é muito estranha. Trans, imagina. A pessoa não precisa nem concordar muitas vezes. Só respeita, que já é um ótimo primeiro passo para esse processo de inclusão. Bom, então, se o preconceito, eu estou dizendo aqui que é tudo bem, o que a gente não pode, aliás, não deve, em nome das nossas empresas, é admitir a discriminação. É quando sai do campo das ideias e vai para o campo da ação. Então, uma coisa é eu achar
né, ter minhas dificuldades por questões religiosas, questões culturais, e entender que uma pessoa com deficiência pode ser capaz, que um homem gostar de homem é supernatural. As pessoas podem ter essas dificuldades. E eu diria mais, não é nem papel da empresa ser fiscal de mente, né? Agora, o que é papel da empresa é que, em nome dela, assim, uma coisa é você achar, ter isso no campo das ideias. Outra coisa é você não contratar alguém porque ela tem deficiência, é você demitir alguém pelo fato dela ser gay, aí você está discriminando. Aí saiu do campo da ideia e foi para o campo da ação. E é isso que as nossas empresas não admitem, né? E nem não é o Guilherme que está falando. Todo mundo aqui que trabalha numa empresa sabe os valores, né? Está lá no código de conduta, e se não tiver, é lei no país, né? Então nem precisaria estar. Então é isso que a gente precisa garantir. É a gente também perceber, e foi outro fato, quanto tempo eu tenho, Ricardo? No limite. Limite significa 5. Bom, então, só para finalizar, a gente perceber, gente, a diferença de deficiência e incapacidade. A deficiência é inerente ao corpo. O mundo pode ser completamente acessível, eu tenho uma deficiência. Agora, a incapacidade vai depender da relação da minha deficiência com as barreiras do meio. Eu, para mexer num computador que não tem nenhuma acessibilidade, eu sou totalmente incapaz. Mas se esse computador tiver acessibilidade, eu me torno capaz. A mesma coisa um cadeirante para passar com autonomia por um lugar que não tem rampa, se não tiver rampa ele é incapaz, se tiver rampa ele consegue, ele continua com a deficiência, mas ele é capaz de com autonomia. Muitas vezes essa barreira é a falta de um leitor de tela, é a falta de uma rampa, mas na maior parte das vezes essa barreira é atitudinal, ela é invisível, é a falta de uma oportunidade, é o gestor que tem uma tarefa para o colaborador dele que tem deficiência, olha, ele precisa que o colaborador faça algo que precisa viajar. Ele fala, mas como será que ele faz para viajar? Vou passar essa tarefa para o outro. E a pessoa com deficiência nem tem a oportunidade de explicar para ele, porque ela nem fica sabendo dessa oportunidade. Isso também acontece direto no processo seletivo. Olha, esse currículo é muito bom, mas eu nem sei se eu falo oi, se o cara precisar ir no banheiro, como que eu faço? Será que precisa de ajuda? Então a gente já vai para o outro. Então o convite que eu quero deixar nessa parte inicial, Ricardo, é para que a gente consiga buscar informação, buscar conhecimento, para que a gente elimine ou pelo menos diminua as barreiras para que uma pessoa com deficiência possa, sim, ser capaz de exercer a função dela nas empresas que a gente trabalha. Obrigado, Ricardo. Bastante valiosa essa fala do Guilherme. Eu queria destacar um ponto aqui que ele reforça para nós a diferença do preconceito e da discriminação, né? E de fato, tendo em vista que todos temos preconceito, eu acho que o conselho mais efetivo seria identifique logo os seus, né? Porque identificando logo qual é o seu, a gente evita que ele se transforme numa discriminação que aí já é o campo das tomadas de medidas efetivas contra um grupo. Muito bem, vocês foram convidados a causar aqui hoje. Então, chegou o momento, púlpito aberto, perguntas para os nossos 3 convidados. Quem tem? Pode vir até aqui, por favor. Vocês viram que a Anshan providenciou um tempo na tela, é parecido com um debate eleitoral. 40 segundos, por favor. Muita pressão. Bom dia, gente. Meu nome é Eros, sou antropólogo, pesquisador na área de inovação e gay. Queria primeiro celebrar a oportunidade de, enfim, prestigiar o painel. E minha pergunta é a seguinte. Bom, a gente tem um panorama político para 2019 composto por programas que têm projetos distintos de inclusão social, de planos econômicos e valores muito diversos no que tange a pluralidade e a diversidade. Nesse sentido, a pergunta que eu faço para o painel é a seguinte. Como o panorama político institucional atual pode ou não impactar esse processo em curso de levar a sério a diversidade em âmbito corporativo profissional? Perfeito, perfeito. Obrigado. É para alguém especificamente ou não? É para quem quiser responder. Eu pensei, você pode responder essa, Milena? Pensei em você, para estar no judiciário também. Você pode me explicar exatamente qual foi a pergunta? Não entendi. Qual foi a pergunta dele? Que eu não... Ele perguntou sobre o panorama político, a ascensão de conservadorismo, qual o impacto que isso pode ter nessa discussão sobre políticas de diversidade e inclusão na sociedade e no meio organizacional. Bem, com certeza existe um impacto, porque com a ascensão, seria a ascensão do conservadorismo. Isso pode, com certeza, influenciar as políticas públicas
e todo um discurso político do qual, o qual é muito importante para que a gente consiga avançar. Porém, eu vejo que nós estamos vivendo numa época muito feliz, porque apesar desse conservadorismo ser visível, de que está realmente muito presente hoje na sociedade, nós vemos um movimento de resistência muito grande, muita discussão, muitos fóruns. Eu nunca vi tantos fóruns, tantos seminários sobre diversidade. Então, eu acredito que a sociedade ela não se move apenas por uma força, ela se move por várias forças. Então, as forças conservadoras, elas não vão sozinhas poder abafar, poder eliminar todo um movimento social que vem crescendo e vem crescendo voluntariamente, sem que haja legislação obrigando inclusão em empresas privadas. Então, eu acredito que tem esse movimento contrário ao conservadorismo, que é muito importante e que aos poucos a gente pode ver aí resultados. Bom, uma coisa que a gente tem que sempre pensar é que a nossa sociedade, ao longo dos séculos, é mutante, né? Então, o espelho de hoje não é o espelho há 20 anos atrás, nem 30 anos atrás, etc. Eu quero lembrar que na década de 20, na Alemanha, pós-guerra da Alemanha, havia um médico chamado Hirschfeld, e foi um dos primeiros a se preocupar com a questão de transexualidade, com a questão de transgêneros, e ele montou uma clínica, começou a estudar esse assunto, começou a atender as pessoas, acolher as pessoas. Ele chegou, inclusive, a dar documentos, né, da clínica, né, para que as pessoas não fossem presas por estarem expressando o gênero do qual se identificam, não serem presas. O que aconteceu, a gente sabe a história, foi a ascensão do nazismo, a clínica foi fechada, tanto o Hirschfeld quanto o médico que fez o Kurt, que fez a primeira operação de cirurgia de redesignação sexual, foram presos, foram mortos, os pacientes foram perseguidos, mandados para campos de concentração. E o que eu quero dizer nessa fala é que, apesar de nós estarmos em ascensão com relação aos novos direitos humanos, a gente tem que ficar atento. Pode ter retrocesso. Não existe nada consolidado na humanidade, não tem nenhum conceito, nem democracias, nem nada disso que estão permanentemente consolidadas se nós não estivermos vigilantes. Se manter vigilantes, acho que para nós aqui que representamos as empresas, é importante pensar também como a ascensão do conservadorismo, de certa forma, coloca à prova as nossas políticas de inclusão e diversidade. A gente já viu isso acontecer fora daqui, mas com bons exemplos. Nos Estados Unidos, por exemplo, recentemente, quando alguns estados tentaram aprovar leis LGBT-fóbicas, as empresas se mobilizaram e disseram: senhor governador, se essa lei passar, eu vou tirar os meus investimentos daqui. Independentemente do que acontecer no país no curto prazo, hoje a gente tem instituições como o Fórum de Empresas e Direitos LGBT, ONU Mulheres, a Reis e tantas outras que agregam as empresas e que provavelmente vão ser chamadas a falar de forma mais intensa sobre esses temas. Temos mais uma pergunta aqui, certo? Bom dia a todos, eu sou Monique, eu sou secretária na HPE, mulher periférica e negra, né? E quando a Milene começou a falar, ela fez um exercício que a gente costuma fazer quando chega nos ambientes, né? A gente olha e pensa, 54% da população brasileira é negra. E você vê um auditório lotado e você pode facilmente contar quantos negros temos aqui. E o que se passa hoje em dia nas empresas, nas discussões de fóruns por que os negros não estão aqui? E aí entra naquela questão do mimimi. Será que todo negro escolheu ser faxineiro, segurança, servir, ser doméstico? Eu não estou menosprezando esse tipo de trabalho, pelo amor de Deus. Mas e por que essas pessoas não têm oportunidade igualmente as outras têm? E eu gostaria de que vocês discorressem um pouco de como as empresas poderiam fazer para diminuir essa questão da percepção do negro no mercado de trabalho, porque hoje a discussão não está aqui porque não quer e porque não se esforçou o suficiente. E nós sabemos que a nossa realidade não é exatamente assim. E, por último, não menos importante, a gente está num fórum de diversidade. É ele não, né, gente? Pelo amor de Deus. E a gente complementaria dizendo ele nunca, né? Milene, pensei que você poderia responder, seguida de comentários do Guilherme. Essa questão da representatividade,
ela é muito importante, porque quando a gente entra numa empresa, quando a gente consegue entrar, e olha para cima e não se vê representado, a gente está recebendo uma mensagem, né? Então, quando a gente olha para cima, hierarquicamente falando, e vê que não tem negros, não tem pessoas com deficiência, não tem gays, a gente está recebendo uma mensagem. Olha, aqui, seu limite talvez seja esse aqui, ó. Para você romper esse limite, vai ser muito grande, vai ser o seu desafio, vai ser muito grande. Isso acaba desencorajando a gente. Então, essa questão da representatividade é importante. Aí, puxando aqui um pouco para a questão da pessoa com deficiência, a lei de cotas, ela é muito boa em relação à pessoa com deficiência, ela mudou o panorama da inclusão social da pessoa com deficiência, porque a partir do acesso à renda, você viabiliza a inclusão social como um todo, mas se eu poderia mudar um ponto dela, é a gente não tratar a empresa que contrata todos na base da pirâmide de forma igual à empresa que distribui nos seus níveis hierárquicos as pessoas com deficiência. Porque como hoje tanto faz você contratar na base da base, como para um cargo de liderança, o que as empresas fazem é contratar na base da base muitas vezes. Então, todo mundo que entra dentro de uma empresa e vê que as pessoas com deficiência estão na base, isso reforça uma relação quase que inconsciente de deficiência e incapacidade. Então, o nosso desafio é incluir de fato, né? Como foi falado aqui, é mais do que convidar para o baile, é tirar para dançar, né? As pessoas com deficiência, os negros, é isso. Muito interessante as suas colocações. Com certeza, todas as profissões e todas as atividades, elas são extremamente dignas. O problema é quando você não consegue ascender para nenhum outro espaço dentro do mercado de trabalho. Então, por que você iria estudar? E nós, negros, estamos estudando cada vez mais. Olha aqui, vamos ter hoje aqui o reitor das Unidos Palmares, que faz um trabalho incrível, né? Doutor José Vicente, que está aqui. Então, por que nós, quando nós estudamos, nós não podemos também conseguir um cargo de chefia? Uma pesquisa recente no Instituto Etos mostra isso, né? Acho que algo em torno de 5% apenas dos cargos de chefia e direção são ocupados por negros no país inteiro, sendo que nós somos 54% da população. Então, o que nós queremos realmente é participar em todos os espaços. Para aqueles que estão qualificados para trabalhar na cozinha, trabalhem na cozinha, mas também tenham oportunidade de ascender dentro daquela empresa, de poder ser também um chefe de cozinha, um maître, ascender, você não ficar simplesmente num único patamar. Eu vou terminar bem brevemente, apenas com uma poesia aqui, de uma das maiores escritoras que o Brasil já teve, que se chama Carolina Maria de Jesus. Essa mulher é uma mulher negra, que viveu na favela, e ela vivia de coletar recicláveis na rua. Ela é traduzida hoje em mais de 200 línguas no mundo inteiro. Uma poesia da Carolina, no livro Quarto de Despejo, que eu recomendo. Não digam que fui rebotalho, que vivia à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma escritora. Imagine uma Carolina Maria de Jesus tendo tido oportunidade à época dela, o que essa mulher teria se tornado. Obrigada. A gente está quase finalizando, mas pegando o gancho que você trouxe aqui, dessa questão de ocupar espaços de prestígio, de privilégio, de poder também, fazer uma pergunta a você, Daniela. Dodge, Jaqueline, Meg, Luma, a gente consegue contar ainda quantas pessoas trans no país estão nas grandes universidades e quantas delas concluíram, por exemplo, um doutorado. Você é uma delas. Fala para a gente um pouquinho sobre a importância da presença de pessoas trans na universidade. Vou pensar primeiro por que as pessoas trans, muitas vezes, não chegam na universidade. Eu queria responder a pergunta da primeiro. Existem algumas mensagens que a sociedade nos passa ao longo da nossa vida, desde a infância. Por exemplo, lembra dos livros de escola de vocês? Quais eram as profissões que eram destinadas aos negros nos livros? Quais eram aos brancos? Se vocês tinham algum deficiente que atuava na sociedade ou simplesmente ele era foco de ajuda de um terceiro?
Na escola, a gente sempre diz que o machismo também ataca as pessoas trans no seguinte sentido: quando você se diz, você é um homem, né, e se diz mulher, é como se você estivesse se rebaixando no mundo da sua dignidade. Uma mulher que se torna homem trans é como se ela estivesse tentando alcançar algo que ela não pode. Então, a própria escola acaba sendo excludente na sua estrutura e no seu ambiente com os colegas. 73% dos estudantes LGBTs dizem ter sido vítimas de violência. 40% dos estudantes em geral não aceitam LGBTs na escola. Então, se você tiver numa sala com 40 alunos, 8 vão te odiar lá dentro. Professores não respeitam o nome social, banheiro. E o índice de saída, de conclusão do ensino médio para trans é cerca de 28%, muito baixo, né? Muito baixo. Não chega nem a 30% dos que chegam a concluir o ensino médio. Então, essas pessoas acabam indo para a rua. Elas não se sentem à vontade nos ambientes, inclusive na universidade. Agora eu chego na universidade. Uma vez eu estava conversando com uma travesti, ela disse que o único lugar que ela se sente à vontade, que ela pode ser que ela é na rua, é na pista. Né? Na pista ela é reconhecida como mulher, como travesti, dentro do seu corpo, dentro da sua identidade. Lá fora não. Então ela não se sente bem-vinda. O que acontece na universidade, o que eu vejo assim, eu trabalho muito tempo com essa questão da universidade, é que existem duas universidades. Existe uma universidade, isso é relato de alunos trans. Você tem uma universidade que é esmagadora, a palavra dele, que é o homem trans, no qual se reproduz o preconceito da sociedade, né? Não se respeita nome, são chacotas diárias. Vou dar alguns exemplos para vocês. Tinha um professor numa universidade que fazia chamado data show, e aí apareceu o nome civil da pessoa, obviamente no sexo oposto ao seu gênero. Isso era muito humilhante. Logo na primeira aula, a pessoa já dava risada. Olha como ele estimulou a agressão, olha como ele estimulou o bullying, olha como ele estimulou a discriminação dentro desse ambiente. Teve outro caso também de uma mulher trans, que o sonho dela era fazer a computação e tal, começou a ir mal, tirar notas ruins, não ia mais na aula e tal. O que aconteceu foi que o pai se matriculou na mesma universidade, passou a ir na aula junto com ela, de repente as coisas mudaram. Né? Por outro lado, também, na universidade, você pode ter um ambiente libertário, você pode ter um ambiente de inclusão, um ambiente que as pessoas se sintam respeitadas, que é o que a gente tenta fazer na Unesp. Né? A gente tenta, através do nome social, através das ações de diversidade que a gente patrocina, a gente proporciona fazer um ambiente libertário. Na universidade, eu acho, o diferencial da universidade é que lá você está habituado, a ideia é exatamente essa, a se desconstruir o conhecimento, a se reconstruir conceitos, a reconstruir paradigmas, e aí fica um pouco mais fácil de você abordar essas questões. Obviamente tem formas de resistência, mas é difícil esse trabalho. Eu espero que, através da convivência e desse espelho que a universidade tem levado à sociedade, tem buscado na sociedade, as coisas se resolvam um pouco melhor. Obrigado. Temos uma última pergunta, certo? É sua? Bom dia a todos e todas. Mais conhecido como Billy Saga no segmento. Estou como coordenador de diversidade no Walmart. E a minha pergunta é para o Guilherme Bara, sobre tecnologia assistiva. Por exemplo, eu estou aqui falando num microfone que hoje serve como uma tecnologia assistiva que substitui a possibilidade de eu estar no púlpito, porque o púlpito é mais alto do que para uma pessoa cadeirante. E normal, esse é um processo de aprendizagem, acho que o processo de inclusão e de tecnologia assistiva também. E as empresas muitas vezes não debatem muito isso, acham que é uma coisa milagrosa, cara. Eu queria saber do Guilherme, ele falou que como gerente de marketing, que ele, em seu job description, teve algumas atividades como reconhecer paletas de cores, muitas vezes deve ter aprovado peças publicitárias. Então, qual tecnologia assistiva era usada? Porque muitas vezes pode ser algo simples, uma pessoa fazendo a audiodescrição dessa peça. Qual era o recurso que ele usava? E ele falar um pouco disso e dizer que é um prazer estar aqui hoje, te ouvir, meu amigo Guilherme Bara, de longa data, e todos vocês, e aproveitar a deixa da nossa amiga, ele nunca. Valeu. Billy, muito bom saber que você está aqui. Graças à tecnologia assistiva, no caso, graças à falha da tecnologia assistiva, eu sei onde você está, porque o microfone falhou e eu te ouvi aí. E é isso, né? O Ricardo já falou para eu ser rápido e rasteiro, então, sendo rápido e rasteiro,
É a tecnologia, e cada vez tem mais tecnologia, que vai fazer a gente eliminar aquela barreira para que a pessoa com deficiência pode ser capaz. E é isso, às vezes a tecnologia é um microfone, é um software, é uma lupa para quem tem baixa visão, enfim, é um equipamento que ajude a pessoa que tem dificuldade motor ali de teclar, mas muitas vezes essa tecnologia, esse suporte, é uma pessoa te descrevendo as cores, é a pessoa te contando, né, via audiodescrição, o que está num PowerPoint. É o foco na solução, gente. Como que eu fiz? O fato de eu já ter enxergado me ajuda, né, a ter uma boa noção, eu tenho a lembrança de todas as cores, e eu fazia como todo mundo na área de marketing fazia. A gente fazia uma pesquisa para ver como as pessoas reagiam às diversas cores, eu recebia o relatório, fazia minhas análises e pronto, estava ali, né? Eu sabia que as cores mais fortes tinham mais apelo por causa disso e disso, a maior rejeição era para isso, porque vinha no relatório como vinha para todo mundo. Então, era assim, era simples como isso, assim. E é isso, é muito mais... Assim, não é tudo que a pessoa com deficiência pode fazer, isso precisa ficar claro, porque parece, não, a pessoa com deficiência pode tudo como qualquer outra pessoa, não. Tem situações que, de fato, é difícil eliminar a barreira, ou às vezes até impossível. Mas o que a gente quer deixar como convite é deem a possibilidade por sim, porque certamente tem muito mais coisa possível do que as pessoas sabem, muito em virtude dessas tecnologias ou desses suportes que podem ser providenciados. Muito obrigado, Guilherme, Milene, Daniela. Acho que a conversa foi bastante esclarecedora. Essa não é uma conversa sobre minorias, a gente sempre fala, é uma conversa sobre grupos minorizados que, por algum motivo, tiveram seu capital social, cultural, político sequestrados, e juntos nós temos esse potencial agora de questionar o lugar em que fomos, tanto de nós, colocados historicamente. Quero agradecer mais uma vez a Anshan pelo convite, a presença de todos. Acho que agora a gente segue para um coffee, certo? Obrigado pela presença, pessoal.